Boa tarde, galerinha. Bom, estamos aqui hoje, né, na nossa última aula online, que é a revisão de véspera, né, aí para o concurso da Polícia Militar da Paraíba. Bom, na realidade eu fiz um apanhado, né, de 10 questões, que é justamente a quantidade de questões que vão ser cobradas na prova, né? E dessas 10 questões, a gente vai trabalhar, vai dar uma explorada bem bacana no assunto, dar uma revisada. Não vai ser uma coisa muito longa, porque eu sei que todo mundo já está cansado, já viu muita teoria, já também respondeu muitas questões. Mas na realidade a gente precisa desse fechamento, né, vamos dizer assim, do nosso curso de informática para a Polícia Militar. Bom, então vamos para a primeira questão, né, onde eu escolhi essa questão iniciar com Word, né, porque eu acredito que vão vir pelo menos 3 ou 4 questões referentes a esse software, né? Então é o seguinte, vamos lá. Se selecionarmos a opção automático da caixa da figura a seguir, né? A figura que ele se refere é justamente essa opção do Word chamada hifenização, né? Então ele está se referindo justamente a essa opção do Word que fica dentro da guia layout da página, né? Beleza? Essa imagem é que veio aí na questão. Teremos a função descrita na alternativa. Então é o seguinte, a hifenização, né, ela, como o próprio nome já diz, ela vai colocar um hífen quando entre as sílabas de uma palavra, quando ela não couber, né, no espaço na margem esquerda, né, quando ela precisar ser, por exemplo, eu vou escrever uma frase e a última palavra da frase ela vai ser, por padrão, ela é deslocada para a próxima linha. Só que na realidade, a partir do momento que eu ativo a hifenização, né, essa palavra vai sofrer a divisão silábica e ele vai colocar um hífen, né, como o próprio ícone já mostra aqui, ó, ele coloca um hífen no final da linha. Então é o seguinte, o que é que a hifenização faz? A palavra, né, será dividida a palavra ao trocar de linha quando a mesma não caber inteira nela. Ou seja, o próprio Word vai fazer a divisão silábica, né, da palavra e, em consequência disso, uma parte fica na primeira linha ou uma parte vai lá para a segunda linha. Beleza? Bom, por se tratar de uma revisão muito rápida, né? Hoje a gente vai trabalhar com um tempo mais reduzido, né? Para vocês poderem descansar mais tarde. Vamos pular logo para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte. Num documento de 22 páginas, em um processador de texto, né? De acordo com o edital, o processador de texto que vai ser cobrado é o Word. A tela está em modo padrão de visualização. Ao se acionar as teclas Page Up e Page Down, teremos como principal função. Então, dentro de um editor de páginas, né, de um editor de texto, um processador de texto, né, nós trabalhamos com a visualização de várias páginas, inclusive até eu posso, se eu reduzir o zoom da tela, eu consigo visualizar várias páginas na tela. Seguinte, em nenhum editor de texto tem essa função de baixar ou subir as páginas para o servidor da internet, né? Essa aqui está totalmente errada porque não tem essa funcionalidade, né? Já na letra B, a alternativa diz o seguinte: mover a página do documento para cima e para baixo, page up, né? Vai mover a página para cima. Já page down vai mover a página para baixo. Beleza? Então, questão 2, alternativa B. Mover a página do documento para cima e para baixo, respectivamente. Na letra C, ele também fala sobre acionar as páginas acima ou abaixo na internet. Então, isso aqui não existe, né? Dentro do editor de texto, eu não estou com acesso à internet. Eu estou editando, num processador de texto, eu estou editando a página.
Movimentar as páginas para o outro documento para cima. Então, eu não trabalho com outro documento. O Page Up, Page Down interfere diretamente no documento que está em edição. Perfeito? Próxima questão, questão 3. Nessa questão, ele vai dar um trecho de um texto, né, que é esse trecho todo aqui, ó. Beleza? E ele diz o seguinte: o trecho parágrafo único, né, que é justamente essa primeira parte aqui do documento, está com a letra mais escura ou encorpada. Então, para eu deixar um texto com a letra mais escura ou encorpada, eu vou utilizar o negrito. Perfeito? E o trecho ad referendo está com a letra levemente inclinada para a direita, né? Essa inclinação para a direita é justamente o recurso itálico. Beleza? Então é o seguinte, para eu colocar o negrito, eu vou pressionar a tecla de atalho Ctrl N. Para eu colocar o itálico, eu vou pressionar a tecla de atalho Ctrl I. Né? Então veja que ele pede o seguinte: para conseguir esse efeito, após selecionar cada um dos trechos, devem ser utilizadas respectivamente. Então, para aplicar o negrito, Ctrl N. Para aplicar o itálico, Ctrl I. Letra C, a resposta correta. Perfeito? Vamos para outra alternativa agora, né? Para outra questão. Questão 4. Você está utilizando o Microsoft Office 2010 Excel para criar uma planilha. Uma determinada fórmula colocada na célula com uma multiplicação de duas células, por exemplo, A1 vezes B1, né? Só para a gente relembrar, esta referência aqui que está sendo utilizada é a referência relativa. Por exemplo, A1, B1, essas são as referências relativas. Só que aí, continuando, então ele diz o seguinte: essa célula deve ser copiada para as demais colunas, mantendo constante a segunda parte da equação, né? Então, se eu for, por exemplo, colocar A1 vezes B1, certo? E eu tiver em uma determinada célula, o padrão é, ao copiar esta fórmula para baixo, né, o padrão é que aconteça o seguinte: ela tanto mude a linha, quanto mude a linha da primeira referência, quanto a linha da segunda referência. Por exemplo, quando eu copiar ela aqui para baixo, ela vai ficar escrita assim, ó, A2 vezes B2. Beleza? Só que veja o que ele está pedindo na questão. Neste caso, a segunda parte, por exemplo, no exemplo tal, leia-se, interrogação, o caractere que deve ser inserido, deverá ser precedida de um símbolo apresentado em qual alternativa? Ou seja, o que é que eu vou colocar entre o B e o 1 que mantenha constante a segunda parte da equação, né? Aí vamos lá. Eu vou precisar utilizar uma referência chamada referência absoluta. Vamos para cá.
absoluta. Beleza? Que no caso seria cifrão A, cifrão 1 ou cifrão B, cifrão 1. Ok? Então, para a gente fazer isso aqui, né, o que é que eu tenho que fazer? Vou só apagar essa opção que eu coloquei anteriormente. Né? Deixa eu pegar aqui a borrachinha. Apagar aqui o B2. Então vai ficar, anteriormente eu preciso colocar a opção B, vou colocar ela aqui, cifrão B, cifrão 1. Por quê? A partir do momento que eu copio ela para baixo, né, automaticamente ela vai continuar a mesma referência. Ou seja, cifrão B, cifrão 1. Perfeito? Então, para que eu consiga, né, fazer isso aí, eu preciso utilizar justamente essa opção, né, colocar o cifrão antes do B e o cifrão antes do 1. Então, consequentemente, a alternativa correta é a letra C. Beleza, pessoal? Questão 5. Vamos lá. Com base na planilha eletrônica abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Olha lá. Para a gente começar, né, só para facilitar, eu vou separar aqui. Ó. Eu tenho esta primeira parte da fórmula, que é a condição. A segunda parte da fórmula, que é caso essa condição seja verdadeira. E a terceira parte da fórmula, caso essa condição seja falsa. Certo? Então, a soma de B1 até C2, né, ela vai envolver quais células? Vamos dar uma olhada aqui. B1, então começa daqui do cantinho, ó, B1 até C2. Então, todas essas células, ó lá, serão somadas. Todas elas serão somadas. Então, eu vou ter 2 mais 3, 5, mais 5, 10, mais 4, 14. Então, a minha condição vai ser 14 maior ou igual a 10. Essa condição é verdadeira ou é falsa? Né? 14 é maior do que 10. Então, a condição é verdadeiro. Eu não vou me preocupar em resolver o falso. Ok? Então, aqui eu vou ter B2, que é o número 5, vezes quem? A2, que é quanto? 6. Então, 5 vezes 6, eu vou ter o valor final de 30. Alternativa, letra A. Beleza? Estamos na metade das questões. Vamos para a próxima. Escreva V ou F conforme sejam verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações. A intranet é uma rede privada de computadores dentro de uma organização. Então, com certeza, a intranet é uma rede privada. Né? É uma rede fechada que funciona dentro da empresa e, obviamente, para poder ter o acesso a ela, o funcionário, né, tem que ter a senha, tem que estar cadastrado e tudo mais. A extranet, olha só, extra, que é o acesso externo. É uma rede
de computadores que funcionam como a intranet. Porém, olha lá, porém, pode ser acessada também pela internet. Verdadeiríssimo. HTTP e HTTPS são protocolos de comunicação utilizados na internet. Até aqui, perfeito, está correto. Sendo o protocolo HTTP mais seguro do que o HTTPS. Aqui está errado, porque o HTTPS é mais seguro do que o HTTP, porque ele criptografa os dados. Então aqui está falso. O DNS é um servidor que age intermediando a internet e a rede local. Falso, né? A função do DNS é converter o nome do domínio em um IP ou o número IP em o nome de um domínio. Beleza? Então, VVFF, letra D. Perfeito? Próxima questão. No PowerPoint 2010, pode-se inserir, copiar ou excluir caixas de texto. Para inserir uma caixa de texto por meio do menu, deve-se navegar para... Então, preste atenção. Olha o que é que ele quer fazer. Ele quer inserir. Para inserir alguma coisa, eu vou na guia, inserir. E ele não quer inserir uma caixa de texto? Tá aqui, ó. Letra C. Como eu já tinha comentado em sala, né, para alguns alunos e também nas outras aulas online, as questões de PowerPoint são bem tranquilas mesmo. Quem tem o domínio do Word, consegue tranquilamente responder as questões do PowerPoint. Vamos para a próxima. Questão 8. Na internet, cada computador possui um IP, né, que é justamente a identificação da máquina na rede. E o endereço IP, que ainda é o mais utilizado na web, é a versão 4. Só lembrando que temos o IPv4, né, IPv4 e também o IPv6. Né? A diferença é a quantidade de números e a forma com que eles se apresentam. E, obviamente, que ele vai ter muito mais números do que o IPv4. Assinale das alternativas abaixo a única que identifica corretamente o endereço IP. Então, o endereço IP ele é composto, né, por 4 grupos de números. Vou apagar aqui para a gente dar uma olhada. O IP ele é composto por 4 grupos de números, aonde eu vou ter de 0, 0, 0 e 0 até 255, 255, 255 e o último 255. Beleza? Então são 4 grupos, ó lá, que eu tenho de números IP. Então, voltando para as alternativas, a única que tem 4 grupos, né, que estão dentro do intervalo de 0 até 255 é a letra B. Perfeito? A letra A está errada porque eu não posso utilizar o sinal do mais. A letra C, não posso utilizar o sinal do menos. E na letra D eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 grupos de números, que também não é permitida a utilização. Ok? Vamos lá para a próxima. Quanto à intranet a gente já viu que é a rede interna, né? Analise as afirmativas abaixo, dê valores verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Então, a criação e manutenção de uma intranet de qualidade, né, de uma rede interna de qualidade, tem um custo baixo se comparado a todas as vantagens que ela traz consigo. Então, eu instalando uma rede dentro da minha empresa,
né? Eu vou conseguir reduzir os custos, por exemplo, de impressão, porque basta eu ter uma única impressora onde todos os computadores podem imprimir nela. Então eu compro uma impressora de grande porte e consigo tranquilamente ter aí todos os funcionários, todos os computadores, tudo trabalhando perfeitinho com ela. Outra coisa, eu preciso apenas, por exemplo, de uma conexão com a internet, porque essa conexão com a internet eu vou e compartilho com os funcionários da empresa, com os computadores da empresa. Eu também, utilizando dessa conexão da internet, eu posso gerenciar o acesso desses funcionários, né? E entre outras funcionalidades mais. Então, a criação a instalação, a criação e manutenção do intranet realmente vai trazer muito benefício e um custo bem reduzido em relação aos outros tipos de investimento. O uso da intranet permite que os usuários em locais distantes de uma empresa se comuniquem com facilidade, necessitando apenas de um browser. Então, assim, quando ele fala apenas, ele exclui qualquer outro tipo de necessidade. A gente sabe que eu não preciso somente de um browser para me comunicar com facilidade dentro da empresa. Eu preciso de outras ferramentas, de outras funcionalidades. Então tá falso, verdadeiro e falso. Letra B. Beleza? Próxima questão. Os seguintes protocolos estão diretamente relacionados com os aplicativos de gerenciamento de correio eletrônico. Então, eu tenho, na letra A, SMTP. SMTP é um protocolo que serve para envio de e-mail. FTP está relacionado a correio eletrônico? Não, FTP é para enviar arquivos. IMAP está relacionado a correio eletrônico? Está. Certo? Próximo. DNS não está relacionado ao envio de e-mails, porque ele serve apenas para converter o número IP em domínio e o domínio no IP. FTP também não faz parte e UDP também não faz parte, que é uma forma de transmissão dos dados. SMTP envia os e-mails, POP3 recebe os e-mails e o IMAP também recebe os e-mails, porém ele deixa uma cópia do e-mail no servidor. Né? Então eu posso acessar o meu e-mail de vários locais e eu mantenho essa cópia dos meus dados, dos meus e-mails lá no servidor. Perfeito? Para finalizar, DNS não faz parte, POP3 recebe e-mail e o UDP é para transferência de dados. Beleza? Então a resposta certa é letra C. Beleza, pessoal? Bom, terminamos aqui nossa revisão de véspera, né? A prova vai ser amanhã. A única coisa que me resta agora é desejar a vocês uma boa prova. Lembrando que tudo que a gente estudou em sala de aula, tudo que a gente viu nas lives do YouTube, todo o material, né, vai servir não somente para esse concurso, né? Os próximos concursos que vocês forem fazer, porque a partir de segunda-feira, saindo com o resultado do gabarito, vocês vão ter uma ideia já se vão ser os policiais, né? Os policiais militares do estado da Paraíba. A partir do momento que você for policial militar do estado da Paraíba, você já vai ter novas chances de fazer outros concursos, né? Por exemplo, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. E lembrando que todo o assunto de informática que a gente viu nesse concurso, com certeza vai ser cobrado nos próximos concursos que vocês forem realizar. Bom, boa prova, e eu deixo aqui uma frase do Thomas Fuller para a gente pensar direitinho. Tudo antes de ser fácil é difícil. Então, muita gente nessa caminhada achava as coisas difíceis, né? Porém, quando você vai se acostumando, quando você vai ganhando um ritmo de estudo, você vai vendo que as coisas realmente são bem fáceis, bem tranquilas. Bom, pessoal, boa prova e até uma breve.